Imagine acordar em um mundo onde a humanidade atingiu seu auge em inteligência, força e tecnologia, mas também sua pior corrupção. Um mundo onde gigantes caminhavam entre os homens, cidades brilhavam em ouro e prata, e a natureza era exuberante. Mas, por trás de toda essa grandeza, a perversidade dominava os corações. E então, de repente, o céu se abriu. Gotas de chuva começaram a cair pela primeira vez na história. O que parecia impossível estava acontecendo. O juízo de Deus havia chegado. O dilúvio não era um mito, era uma sentença. E a pergunta que ecoa até hoje é: estamos repetindo os mesmos erros? Inspirado em Gênesis 6 e 7. Nos dias de Noé, uma dupla maldição pesava sobre a terra, resultado da desobediência de Adão e do assassinato cometido por Caim. No entanto, isso não havia alterado drasticamente a aparência da natureza. Havia sinais de declínio, mas o planeta ainda era rico e belo, repleto das bênçãos divinas. As montanhas eram adornadas por árvores imponentes, sustentando videiras carregadas de frutos. Os vastos campos, semelhantes a jardins, exibiam um manto verdejante e exalavam o perfume de incontáveis flores. A variedade de alimentos era imensa, quase infinita. As árvores superavam em tamanho, beleza e perfeição qualquer exemplar existente hoje. Sua madeira possuía veios deslumbrantes e era tão resistente que se assemelhava à pedra em durabilidade. Ouro, prata e gemas preciosas eram encontrados em abundância. A humanidade ainda mantinha parte de seu vigor original. Poucas gerações haviam se passado desde que Adão teve acesso à árvore que prolongava a vida, e a existência humana ainda era medida em séculos. Se aquelas pessoas, dotadas de habilidades extraordinárias para planejar e executar, tivessem se dedicado a servir a Deus, teriam honrado seu nome e cumprido o propósito para o qual foram criadas. Entretanto, falharam nisso. Havia gigantes, homens de estatura e força incomuns, famosos por sua sabedoria e capazes de realizar obras engenhosas e impressionantes. No entanto, sua culpa era proporcional ao seu talento, pois entregavam-se sem limites à perversidade. Deus concedera àquela geração muitos dons valiosos, mas eles usaram sua generosidade para glorificarem a si mesmos, transformando bênçãos em maldições ao priorizarem os presentes em vez do doador. Utilizaram ouro, prata, madeiras nobres e pedras preciosas para construir mansões luxuosas, competindo entre si em ornamentação e habilidade artística. Buscavam apenas satisfazer seus corações arrogantes, entregando-se a prazeres e atos ímpios. Ao rejeitarem o conhecimento de Deus, chegaram a negar sua existência, adorando a natureza em seu lugar. Glorificavam o intelecto humano, veneravam suas próprias criações e ensinavam seus filhos a se curvarem diante de ídolos esculpidos. Em meio a campos verdejantes e sob a sombra de árvores magníficas, erguiam altares para seus falsos deuses. Bosques perenes eram dedicados ao culto idolátrico, interligados por jardins deslumbrantes, com caminhos sinuosos entre árvores frutíferas e estátuas ornamentais. Esses locais eram projetados para agradar os sentidos e incentivar desejos pecaminosos, atraindo o povo para rituais pagãos. Ao afastarem-se de Deus, os homens tornaram-se cada vez mais depravados. O salmista descreve o efeito da idolatria. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Salmos 115:8. É uma lei espiritual que, ao contemplarmos, somos transformados. O ser humano não se eleva além de suas concepções de verdade e santidade. Se a mente não ultrapassa os limites da humanidade pecadora, mergulha cada vez mais na corrupção. Ao atribuírem características humanas a divindades falsas, os adoradores rebaixaram seu próprio caráter. O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que todos os desejos do seu coração eram continuamente maus. Gênesis 6:5.
A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Gênesis 6:11. Deus entregara seus mandamentos como guia, mas sua lei foi desprezada, resultando em todo tipo de pecado. A impiedade era escancarada, a justiça pisoteada, e os clamores dos oprimidos chegavam aos céus. A poligamia, contrariando o plano divino, foi introduzida. O Senhor designara uma única companheira para Adão, estabelecendo seu ideal. Após a queda, porém, os homens seguiram suas paixões, aumentando a miséria e o crime. Nem o matrimônio nem os direitos de propriedade eram respeitados. Quem cobiçava as posses ou as mulheres do próximo, as tomava pela força, orgulhando-se de seus atos violentos. O prazer na crueldade contra os animais levou à indiferença pela vida humana, tornando-a cada vez mais desvalorizada. Embora o mundo ainda fosse jovem, a maldade atingira níveis intoleráveis. Deus declarou: "Farei desaparecer da face da terra o homem que criei." Gênesis 6:7. Seu espírito não lutaria para sempre contra a rebelião humana. Caso persistissem em contaminar a criação, ele os removeria, destruindo também os animais e a vegetação que os sustentava, transformando a terra em um cenário de devastação. Em meio à corrupção, Matusalém, Noé e outros fiéis trabalhavam para preservar o conhecimento de Deus e conter o avanço do mal. 120 anos antes do dilúvio, um anjo revelou a Noé o plano divino, ordenando-lhe construir uma arca. Enquanto a edificava, ele deveria pregar sobre o juízo vindouro, oferecendo salvação aos que se arrependessem. Enoque já havia alertado seus descendentes, e Matusalém e seus filhos auxiliaram na construção. Deus especificou as dimensões e os detalhes da arca, criando um projeto além da capacidade humana. Feita de madeira resinosa, imune ao apodrecimento, a embarcação assemelhava-se a um navio, mas também a uma casa, com 3 pavimentos, uma única entrada e aberturas para a luz. A construção demandou esforço colossal, pois as árvores eram gigantescas e o trabalho árduo. Apesar da perfeição humana, apenas Deus poderia protegê-los do cataclismo. Pela fé, Noé, divinamente avisado sobre o que ainda não se via, preparou com temor a arca para salvar sua família. Hebreus 11:7. Suas ações comprovavam sua crença. Ele investiu tudo no projeto, tornando-se testemunha viva da verdade. Enquanto multidões zombavam, cada martelada era um alerta. Alguns inicialmente demonstraram interesse, mas não se arrependeram verdadeiramente. Influenciados pela descrença geral, uniram-se aos que ridicularizavam Noé. Aqueles que rejeitam a luz tornam-se os mais endurecidos. Muitos não eram idólatras declarados. Alegavam que suas imagens representavam Deus, facilitando o entendimento de seu caráter. Esses foram os primeiros a desdenhar das pregações de Noé. Ao tentarem limitar o infinito a objetos materiais, cegaram-se para sua majestade e santidade. O pecado, banalizado, parecia menos grave, e chegaram a negar a validade da lei divina e a realidade do castigo. Não eram as massas, mas a minoria, que escolhia a justiça. O mundo unira-se contra Deus, e Noé era visto como fanático. Satanás, que enganara Eva com "certamente não morrereis", Gênesis 3:4, agora usava líderes respeitáveis para repetir a mentira. As ameaças de Deus são vazias, diziam. Nada mudará. Noé é um louco. Noé, porém, permaneceu firme como uma rocha. Sua integridade e fidelidade eram inabaláveis. Suas palavras tinham poder, pois transmitiam a mensagem divina. Durante 120 anos, sua voz ecoou, anunciando eventos que a lógica humana julgava impossíveis. Os antediluvianos argumentavam que as leis naturais eram imutáveis. As estações sempre se alternavam, e até então apenas orvalho regava a terra. Os rios nunca transbordavam, contidos por decretos eternos. Ignoravam, porém, aquele que dizia às águas: "Até aqui virás, e não mais adiante." Jó 38:11.
Com o tempo, a aparente normalidade acalmou os temores. Acreditavam que a natureza estava acima de seu Criador e que suas leis jamais seriam alteradas. Assim, mergulharam ainda mais na impiedade, como se desafiassem o poder divino. Se tivessem se arrependido, Deus teria suspendido o juízo, como fez com Nínive. Mas, endurecidos, atingiram o ápice da corrupção. Quando a graça se esgotou, a arca estava pronta, abastecida com provisões. Noé fez um último apelo, mas foi novamente ridicularizado. De repente, um silêncio estranho tomou conta da multidão. Animais de todas as espécies, selvagens e dóceis, dirigiam-se em ordem à arca, guiados por anjos. Aves cobriram o céu, entrando em pares ou grupos de 7, os puros. O fenômeno causou espanto, mas logo foi ignorado. Os corações endurecidos não se comoveram. Deus ordenou a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa. Gênesis 7:1. Sua família foi salva como recompensa por sua fidelidade. Que incentivo para os pais fiéis! A misericórdia cessou. A porta da arca foi fechada por mãos invisíveis, selada pelo próprio Deus. Assim como no fim dos tempos, quando Cristo encerrar sua intercessão, a porta da graça se fechará para sempre. Durante 7 dias após a entrada de Noé, nada aconteceu. A demora fortaleceu o ceticismo. O povo zombava, ignorando os sinais anteriores. No 8º dia, nuvens negras cobriram o céu. Trovões ribombaram, e a chuva começou a cair. Algo nunca visto. O terror tomou conta de todos. As fontes do abismo se romperam, e as comportas do céu se abriram. Gênesis 7:11. Jorros de água irromperam do solo, lançando rochas ao ar. Rios transbordaram, e cataratas desceram das nuvens. Primeiro, as obras humanas foram destruídas. Templos suntuosos e jardins idólatras foram reduzidos a ruínas. Os altares onde sacrificavam vidas foram derrubados. Os ímpios, agora aterrorizados, reconheciam o poder de Deus, mas sem arrependimento genuíno. Em desespero, alguns tentaram invadir a arca, mas a estrutura resistiu. Outros se agarraram a ela até serem arrastados pelas águas. A embarcação, sacudida pelas ondas, permanecia segura, guardada por anjos. Animais assustados buscavam refúgio junto aos humanos. Algumas pessoas amarraram-se a árvores ou montanhas, mas foram varridas. As águas subiram, cobrindo até os picos mais altos. Os condenados, em pânico, lutavam entre si por espaço. De seus últimos refúgios, contemplavam um oceano sem fim. As advertências de Noé não pareciam mais risíveis. Suplicavam por uma chance, mas era tarde. O juízo fora inevitável. Pela palavra de Deus, o mundo daquele tempo foi destruído pelo dilúvio. E na Pedro 3:6. Outra catástrofe se aproxima, não por água, mas por fogo. Os pecados dos antediluvianos repetem-se hoje. O temor a Deus desapareceu, e sua lei é desprezada. A imoralidade, a ganância e a violência dominam. Jesus comparou os últimos dias aos de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio. Mateus 24, 38, 39. Não foram condenados por atividades legítimas, mas por excessos e ingratidão. O casamento, instituição sagrada, foi corrompido. Hoje, o mesmo ocorre. A intemperança embota a moral, abrindo caminho para vícios. A luxúria, a opressão e a anarquia crescem. Crimes hediondos tornaram-se comuns. Deus enviou Noé para advertir o mundo. Agora, seus mensageiros alertam para a volta de Cristo. Muitos, porém, recusam-se a abandonar o pecado, rejeitando sua lei. Na época do dilúvio, apenas 8 pessoas creram. Pedro profetizou que nos últimos dias, escarnecedores diriam: onde está a promessa da sua vinda? Segundo Pedro 3:4. Muitos pregadores proclamam falsa segurança, mas a Bíblia adverte: nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Segundo Timóteo 3:1. Enquanto os servos de Deus soam o alarme, o mundo distrai-se com prazeres.
Cientistas negam a possibilidade de um juízo pelo fogo, mas o Criador pode usar suas próprias leis para cumprir seus propósitos. Assim como os antediluvianos foram surpreendidos, o dia do Senhor virá como ladrão. 2 Pedro 3:10. Quando a sociedade estiver imersa em rotina e prazeres, a destruição chegará, inesperada e inevitável. Que todos os que leem estas palavras busquem refúgio em Cristo, o único abrigo seguro no juízo vindouro. Assim como nos dias de Noé, Deus oferece hoje um refúgio seguro, não em uma arca, mas em Cristo, o Salvador. A mensagem é clara: o juízo virá, mas a misericórdia ainda chama. A escolha é nossa: ignorar os avisos e perecer, ou entrar pela fé no lugar de segurança que Deus preparou. Se esta mensagem tocou seu coração, não a deixe passar. Arrependa-se, volte-se para Deus e viva em obediência à sua palavra. O tempo é agora. Ainda há esperança. Escolha hoje a quem servir. Obrigado por assistir até o final. Que esta mensagem fortaleça sua fé e inspire sua jornada com Deus. Não se esqueça, Ele está às portas. Esteja preparado.